Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus alunos, estamos aqui finalmente em mais uma semana multidisciplinar. E essa oportunidade é maravilhosa para que possamos interagir, discutindo entre professores do nosso curso, entre coordenadores e professores, verificar especificamente temas que tenham um interesse multidisciplinar. Note que esse bate-papo que eu vou ter hoje, nós vamos servir para pós de direito de família e sucessões, para pós de direito processual civil, direito contratual, direito médico, trazendo nessas perspectivas um tema que está na ordem do dia. É um bom bate-papo, é quase um papeando com Pamplona ao vivo. E esse papeando hoje aqui é com um dos talentos que temos na nossa pós-graduação, no nosso curso de direito contratual, mas também em vários outros cursos do SESC. Com vocês, o professor Salomão Rezedar, vulgarmente conhecido como Salominho, esse apelido, uma grande figura. Salominho, que bom, você está me vendo aí. Como é que está aí do outro lado da tela? Olá, meu querido amigo Pamplona, que gentis palavras, você não sabe como é bom ser agraciado com essa semana multidisciplinar, em que tem você aí como, mais uma vez, né, o timoneiro dessas aventuras que a gente enfrenta. Quero deixar aqui meu sincero e afetuoso agradecimento ao pessoal do SES, toda o pessoal da técnica, que sempre trata, né, meu querido Pamplona, nos trata, na verdade, com muito carinho, e o pessoal lá do administrativo, pelo convite, pelo afetuoso convite que me faz para dividir esse momento aqui, ainda que breve, um momento com você, que é sempre prazeroso. Efetivamente, meu querido e eterno professor, pai acadêmico, já que estamos revelando nossos apelidos, então, meu eterno pai acadêmico, o tema que foi, você sugeriu assim com muita perspicácia e na sua introdução você falou muito bem, é o tema da ordem do dia, né? Sem sombra de dúvida. Hoje, nós vamos falar hoje justamente sobre esse tema que é extremamente polêmico, a medida provisória 881. Esta medida que está gerando um grande debate no meio acadêmico e gerando efetivamente reflexos no campo do direito civil, em especial aqui na nossa base, no direito contratual, e nessas coisas mágicas que só aparecem no Brasil, né, potencialmente gerando repercussão até em outros cursos aqui que nem estavam programados para nós pensando no direito do trabalho. A gente vai falar sobre tudo isso. E note como é interessante falar nessa semana multidisciplinar. Por quê? Porque, de fato, a gente está aqui literalmente gravando essa aula via os canais de comunicação que a internet propicia, não é mesmo? Uma das coisas, você que está nos vendo em casa, você meu aluno, você minha aluna, você meu futuro aluno, você minha futura aluna, que está aí vendo como é que vai ser uma pós online, não sei o quê. Olha que coisa interessante, eu estou gravando essa aula aqui nos estúdios do SESC, e o professor Salomão, o professor Salominho, está lá na casa dele. Esse gabinete bonito, olha só, cheio de... Estou vendo até meu livro ali no canto, olha só. Né? E nesse ponto a gente conversando, tendo essa oportunidade de debater sobre esse tema. Mas vamos bater logo esse papo, vamos fazer essa conversa sobre a MP 881. E uma das coisas que eu acho mais interessante é entrar no próprio conteúdo da MP 881, porque a MP 881 foi, digamos assim, saudada pelo governo sobre a ideia de uma declaração dos direitos da liberdade econômica, né? Como se, através dessa medida provisória, se tivesse agora uma nova perspectiva para não somente os contratos, olha a nossa pós aí, né? Mas também para todas as questões relacionadas à liberdade econômica. E a gente vai analisar, porque, meus amigos, há coisas que só realmente estudando em pós-graduação, realmente aprofundando os estudos, para a gente entender esse país louco que vive. Por quê? Porque a MP veio aí com uma redação e agora, daqui a pouco, ela já está toda enxertada com outras modificações, até com uma mini reforma trabalhista. Sobre tudo isso nós temos que trabalhar. E não deixe de ver nessas oportunidades também as reflexões específicas para a nossa pós da função social dos contratos. Por quê? Porque é uma perspectiva que, de certa forma, agora veio com essa MP voltar à baila e revelar mais uma vez a importância aqui dos IPOs. Então vamos lá, Salominho, de você, onde você está nos falando, vê o que você vê de introdução sobre a SMP 881. A palavra é sua, amigo. Meu caro amigo, vamos lá.
Primeiramente, essa MP, como você bem falou, ela vem titulada aí como a MP da Liberdade Econômica, né? Pregou-se, na minha visão, claro, aqui muito particularmente, essa é a grande vantagem de um curso de pós-graduação, e a grande vantagem do curso da pós-graduação do SES, que é a possibilidade que se dá em verticalizar alguns assuntos, né? A gente sair daquela sistemática mais de apresentação de conteúdo existente numa graduação, para a gente passar a desenvolver uma perspectiva crítica sobre determinados temas. Então, a medida provisória, ela vem com o rótulo da medida da liberdade econômica. Esse rótulo concede a ela uma figura de como se fosse um polvo, onde ela tem tentáculos, e esses tentáculos eles se espalham por todas as searas que se imagina que necessitam de uma reforma para fazer chancelar essa tal dessa liberdade econômica. O discurso propalado é um discurso bastante interessante. É um discurso em que se coloca uma perspectiva de um Estado menor de intervenção na atividade econômica, muito lastreado no artigo 170 da Constituição Federal. Tá? Eles fazem essa minha MP, né, que agora já está em projeto de lei, inclusive está indo já foi, na verdade, para a Câmara dos Deputados. Essa MP, ela faz uma leitura do artigo 170, em que o Estado deve intervir o mínimo na atividade econômica, e por conta disso, como você bem falou, e aí eu coloquei aqui como exemplo, os tentáculos dela alcançam diversas searas, inclusive a área trabalhista, inclusive a área de direito administrativo. Você falou aí que estamos na semana multidisciplinar, ela também tem reflexos, por exemplo, no apoio de direito médico, sem problema nenhum, nos contratos. Afinal, o contrato é o nosso grande cerne aqui da nossa pós-graduação. E em direitos contratuais, ao qual você é o coordenador. E passar essa pós sem dar nenhuma análise nessa MP não é possível, meu querido professor. Por quê? Porque, sob o manto da liberdade econômica, estão se pregando uma ideia de que o Estado atrasa a atividade econômica. De fato, se nós formos olhar todas as pesquisas, notícias e congêneres acerca do assunto, a gente vai acabar chegando em uma conclusão, que é a conclusão de que o Estado brasileiro, ele coloca um custo, que é chamado de custo Brasil, a gente coloca um custo Brasil muito grande nos nossos produtos, muito grande na nossa mão de obra. Todos falam que fazer qualquer empreendedorismo no país é algo muito difícil, inclusive aí por um outro viés, que é o viés da carga tributária e o viés das autorizações administrativas. Na parte da carga tributária, a medida provisória ela quase que não surte muito efeito tão grave quanto que a gente quer trabalhar aqui. Na parte administrativa, na minha visão, ela tem alguns pontos muito interessantes, como, por exemplo, o efeito vinculante de uma autorização para funcionamento. Então, só a título de exemplo para os nossos queridos alunos, e sem perder muito tempo, imagina que o professor Rodolfo resolve abrir uma doceria Rodolfo Pamplona. E aí, eu, na condição de concorrente dele, resolvo também abrir uma doceria muito próxima da doceria dele. O STF já tem entendimento, inclusive, que o plano diretor de um município ele não pode limitar o número de empreendimentos em um determinado bairro. E aí eu chego lá, o professor Pamplona já colocou a doceria dele em primeiro plano, conseguiu o alvará, ele conseguindo o alvará, salvo haja alguma coisa de diferente na minha doceria, a administração pública não pode negar a minha. Se a minha doceria estiver no mesmo desenho da doceria do professor Pamplona, por exemplo, não teria, porque há um efeito vinculante da primeira decisão. Também a gente tem outras situações, como, por exemplo, a determinação de prazo. Se a administração pública ela vira para você e diz, olha, vou te dar uma resposta em 20 dias e em 20 dias não sai, significa que ela lhe autorizou. Facilitação também para a atuação de empreendimentos de baixo risco, que não precisa do alvará. Então, tudo isso é uma facilitação para o empreendedorismo. Até aí, tranquilo, sem maiores problemas. Até aí, se permite eu interromper para você respirar um pouquinho? Aí, o que é interessante verificar?
a base ideológica ou a base filosófica sobre essa construção. Por quê? Porque a gente vê aí, né, é quase um DNA da lógica do liberalismo quase clássico, ou de uma perspectiva agora neoliberal, né, na ideia de dizer, ó, vamos pensar em um Estado mínimo para que não atrapalhe a atividade econômica. Há alguns marcos históricos que vale a pena fazer uma menção, e que há muito de influência disso, sem sombra de dúvida, nessa construção, nos marcos nos anos 80, final dos anos 70 e nos anos 80, ainda na ditadura militar, ou movimento militar, ou regime democrático de força, como o ministro da Educação fala, especificamente nós tivemos um Ministério da Desburocratização do ministro Hélio Beltrão, que era justamente nessa ideia de busca de redução de formalidades do Estado para as atividades em geral. Esse espírito é algo que, por si só, não é ruim, e houve muita coisa da época dessa atuação ministerial que até hoje se invoca, até na aula sobre resíduos sucessórios, quando a gente fala sobre a questão de expedição de alvará, algo do gênero, nós nos valemos de normas construídas naquela época. Isso, por si só, é algo interessante, mas o que é interessante nessa perspectiva de falar sobre liberdade econômica? A ideia de que, no Brasil, tradicionalmente, o Estado sempre foi um grande empreendedor. Muito da nossa pujança econômica não decorreu, como na visão norte-americana ou na visão liberal britânica, da iniciativa privada. A ideia é dizer, vamos abrir mão da atuação do Estado, não somente como empreendedor, mas como fiscalizador, para estimular a iniciativa privada. Resta saber, quem sabe, e só o futuro a Deus pertence, se a iniciativa privada vai investir realmente mais do que o Estado investia no passado. Mas volte aí, Salaminho. Pois é. E aí a gente chega, então, a um ponto mais central aqui do nosso trato, né, da nossa pós de direito contratual, que, seguindo esse caminho existente, traçado pela medida provisória, em que o Estado ele diminui de tamanho na sua intervenção na relação econômica, a medida provisória me espanta neste ponto, quando ela restaura, professor Pamplona, conceitos, expressões, melhor dizendo, que são expressões que elas foram reduzidas e substituídas por outras mais modernas. Se você chegar e dar uma olhada na medida provisória, por exemplo, ela volta a falar em autonomia da vontade. Sim, é uma observação importante dentro dessa medida de mudança, talvez, de paradigma. Quero saber sua opinião sobre isso, querido. Ao retorno da autonomia da vontade, os mais fiéis, né, os mais esperançosos, podem chegar e dizer assim, não, olha, é autonomia da vontade com intenção de autonomia privada. Eu, porém, não vejo nessa linha de raciocínio, porque quando você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, você acaba para perceber que aquela expressão autonomia da vontade ali existente, ela é efetivamente a autonomia da vontade, querido professor Pamplona. Provavelmente, essa medida provisória, salvo o melhor juízo, ela vai restaurar a situação bastante próxima, uma situação bastante próxima da ideologia, posso até estar exagerando aqui, mas de uma ideologia vinda lá da Revolução Francesa, o tal do liberté, égalité, né, na relação contratual. E por que eu falo isso? Porque quando você pega, a partir da mudança da medida provisória, o artigo 421, né, o tão falado artigo 421 do nosso Código Civil, que trabalha aí com a perspectiva, por exemplo, da função social da propriedade, da função social do contrato, que é uma conquista muito grande dos contratantes, é um passo muito importante dos contratantes. A medida provisória, ela coloca um quebra-mola no exercício da perspectiva da função social do contrato. Como assim ele coloca um quebra-mola?
Ele fala que a função social do contrato, ela deve ser exercida agora nos limites e nos princípios estabelecidos pela medida provisória 881. Isso pode não parecer algo muito grave num primeiro momento, porém, eu quero até fazer uma provocação. Pois não, joga aí. Para você, meu querido professor, de uma situação. A medida provisória, por exemplo, ela deixa para a gente a seguinte situação, isso voltando à leitura, né, fazendo a leitura do 421, casando a leitura do 421 com o parágrafo 3º, que é o que estabelece os princípios e diretrizes da medida. Não me recordo agora qual exatamente o inciso, mas consta lá, por exemplo, que os preços de produtos e serviços que não sejam previamente regulados pelo Estado, vide, por exemplo, conta de luz, conta de água, essa situação, tá? E preços também não alcançam aí os preços praticados pela administração pública em seus atos, ou seja, são os valores do particular. Os preços que não são previamente estabelecidos, limitados pela administração pública, controlados pela administração pública, eles devem seguir a ordem de mercado. Está lá escrito isso, vírgula, salvo se decretada estado de calamidade pública ou estado de emergência. Essa é mais ou menos a ideia desse dispositivo que eu quero chamar a atenção. O que acontece? Voltemos no tempo, por exemplo. Tivemos uma greve de caminhoneiros. Nessa greve de caminhoneiros, houve um declínio vertiginoso, por exemplo, do abastecimento de combustíveis nos postos. A pergunta que eu me faço, e eu quero trazer essa pergunta, trazer um pouco dessa angústia para os nossos queridos alunos, é o seguinte: imaginemos que haja uma nova greve de caminhoneiros durante a vigência agora da medida provisória. E aí, eu sou o dono de um posto de combustível. Eu pego este posto de combustível e coloco o litro a R$10, por exemplo. Sim. Poderia a administração pública agora, o Estado, o tal do paquiderme, que só atrapalha a vida dos outros, intervir para dizer assim, olha, o valor que você está botando de R$10 está alto demais, está muito alto, reduza. Mas o combustível já não é mais uma regra controlada pelo Estado. E aí a gente passa a ter vários reflexos disso. Por exemplo, a lei de usura, como é que fica? A tal da relação de consumo com as cláusulas, a cobrança abusiva, cláusulas abusivas, como é que fica? Isso são tudo dúvidas que se suscita quando entra a medida provisória e que efetivamente carecem de um estudo, que é um estudo que só pode ser desenvolvido numa perspectiva de pós-graduação, já que nós, nesse momento, temos a experiência total da graduação e a possibilidade de fazer uma abordagem crítica, como se desenvolve nas aulas da nossa pós de contrato. Exatamente. Então, eu divido com você, meu professor, querido Pamplona, essa angústia, para saber da sua opinião. E aqui é interessantíssimo refletir sobre isso, por causa do papel regulador que o Estado sempre exerceu na atividade privada. Perceba que o papel do Estado não é necessariamente empreender como é a tradição histórica brasileira, mas sempre atuou. E pensar que teremos uma intervenção mínima do Estado, dizer isso, a depender do grau de afirmação no raciocínio absurdo, pode ser a própria negação do direito, porque o direito nada mais é do que a atuação do Estado para fazer valer as relações contratuais, ou seja, a autonomia da vontade, quando encontra resistência, vai ter na atuação estatal essa garantia. Então, nesse ponto, é preciso, talvez, lapidar a essa intenção dessa diretriz de liberdade econômica para imaginar que esse laissez-faire, laissez-passer que se quer ressuscitar, na verdade, é algo que no direito brasileiro nunca encontrou muita guarida. Será que estamos aí com um novo paradigma, um novo modelo
das relações? Será que o que se propõe é uma verdadeira revolução branca, como se fala muitas vezes, sem sangue, quando se quer mudar o papel do Estado? Essa é uma das perguntas que não quer calar. Mas, Salominho, é importante que a gente compreenda também, do ponto de vista dogmático, pensando, por exemplo, na nossa pós, justamente essa questão da função social do contrato, que é tratada de forma expressa na MP, modificando até a redação do artigo 421, quando fala lá dos limites e segundo as diretrizes desses princípios da liberdade econômica. E note, meus amigos, né, o professor Salominho é um talento, né, e eu tive a honra de entrevistá-lo no episódio do Papeando com Pamplona, né, ele e seu pai, um episódio lindo sobre o tema da adoção. Salominho tem um conhecimento enciclopédico, ensina qualquer matéria da base de direito civil, mas veja também o episódio que fizemos exatamente sobre função social do contrato com o nosso amigo Flávio Tartucci. E nesse ponto, eu sempre brinco dizendo, olha, Tartucci é um irmãozão, assim, a gente não é concorrente, nós somos parceiros, somos brothers, cada um na sua atuação, na produção literária, no campo das aulas, e digo com liberdade, um episódio interessantíssimo, refletindo também sob a doutrina de um outro professor do nosso curso, nosso confrade também, Paulo Nalim, uma das maiores referências brasileiras sobre a nova visão, a visão contemporânea do contrato. E note que uma das mudanças de paradigma do Código Civil de 2002 foi justamente a incorporação da teoria da funcionalização de direitos tão bem estruturada por Norberto Bobbio na ideia da estrutura-função, saindo da concepção tradicional da natureza jurídica. E Salominho, que muito bem já estudou essa matéria, por quê? Porque a sua dissertação de mestrado foi justamente sobre uma compreensão de uma função social do dano moral, uma função social da responsabilidade civil, ou seja, na compreensão de que a funcionalização, porque eu sou um coroa, né? Quando veio a Constituição de 88, as trombetas do Apocalipse diziam que função social da propriedade era os comunistas terem tomado conta da Constituição. Hoje vemos a função social do contrato no Código Civil e trabalhamos no mestrado, trabalhamos nos estudos avançados, trabalhamos aqui na pós, função social da responsabilidade civil, da empresa, da família e tantos outros institutos. Vamos focar no tema da nossa pós e nessa ideia multidisciplinar, na função social do contrato. Salominho, fala um pouco aí sobre a função social do contrato e o que é afetado pela MP 881. A palavra é sua, irmão. Isso, meu querido amigo. E aí, eu convido também, né, os nossos queridos alunos a enxergar a ideia da função social do contrato numa perspectiva macro, né? A gente pode carregar essa ideia, inclusive, para a perspectiva da sua área de atuação, que você também muito bem domina, que é a área lá do direito do trabalho. Apesar de ter a sua legislação específica, né, a parte contratual chega até essa questão da funcionalização, chega até ela com muita facilidade. Bom, o episódio do Tartucci no Papeando com Pamplona, eu deixo também aqui o convite e a chancela, está excelente. Nosso querido amigo Tartucci é uma figura fantástica, um estudioso de primeira categoria e consegue espelhar muito bem essa perspectiva da função social do contrato que vem aí através de uma ideologia que foi inserida no Código Civil com aquela tríade base que o Código Civil tem, né? É o da socialidade, operabilidade e eticidade, são os princípios pilares do Código Civil. E a perspectiva da função social se encontra aí vinculada à ideia principalmente da socialidade, que é uma preocupação em que o contrato ou as normas de direito civil não devem ficar apenas agora restritas ao indivíduo, e também agregado aí ainda que de forma indireta, raspando, mas com muita adesão, a perspectiva aí da nossa boa-fé, né? A boa-fé que é também um degrau para a gente alcançar a questão aí da nossa função social. Mas sobre a função social, Salominho, sobre a função social é sempre interessante lembrar os ensinamentos fundamentais sobre esse tema, na perspectiva de que
compreendemos a função social numa perspectiva intrínseca, na preservação da boa-fé das partes, na própria noção do alcance disso no ordenamento jurídico, dentro dessa relação do exercício da autonomia da vontade, mas também numa função extrínseca, justamente nesses reflexos ambientais, trabalhistas, consumeristas, em que a atuação estatal sempre foi importante para a preservação dessa função social. Agora, o dispositivo que se propõe se tornar lei, já está na medida provisória, diz que a função social do contrato deve ser observada a função social dos limites, entendeu? Observadas as diretrizes dessa declaração dos direitos, né? Declaração dos princípios da liberdade econômica. Quando nós vemos essa ideia de uma função social do contrato limitada por uma diretriz que reduz o papel do Estado, é no mínimo de desconfiar. O que é que você acha sobre esse tema, querido? Eu acho um tema bastante complicado. Só para te falar a título de exemplo, só para vocês terem uma noção, acho que desde 1960, da década de 60, ia 60 e alguma coisa, a gente tem um decreto que regulamenta a existência de reservas regulatórias. Ou seja, o Estado ele faz algumas reservas regulatórias a fim de evitar picos, tanto para positivo quanto para negativo, de safra, por exemplo. Então, só a título de exemplo, vamos imaginar que teve uma superprodução de cana-de-açúcar. Essa produção de cana-de-açúcar, ela pode ser, recomenda-se que o Estado cumpra uma parte dela, até para que o preço não caia muito, né, a lei de mercado, e você fique com esse depósito regulatório em mãos. Porque quando entrar na entre-safra, que o preço subir, o Estado vai e libera o estoque que ele tem para que o valor ele retorne. Não é que haja um controle estatal do preço, é diferente. O controle estatal do preço é quando você determina. Isso é uma atuação do Estado exatamente para assegurar aí a ideia da questão da função social do mercado, do contrato. Até porque a ideia de livre mercado, já se percebe hoje que a ideia de livre mercado é como se fosse basicamente um conto da sereia, né? A gente tem a ideia, ele é bonito no papel, mas na vida prática, principalmente do brasileiro, em que o número de pessoas que ocupam o topo da cadeia, da pirâmide, ela é mínimo. Então, assim, a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, a liberdade contratual, ela não se encaixa aí nesse patamar. Só a título de exemplo, eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava assistindo uma reportagem de um empresário, e aí o empresário se vangloriando de que os investimentos dele estavam crescendo e tal, e esse meu amigo não tem nada a ver com a área de direito. E aí eu falei assim, do jeito de crescer desse jeito é fácil, explorando aí a atividade, pagando não sei quanto, basicamente, para cada funcionário. E aí o meu amigo olhou para mim e fez assim, se paga é porque tem, tá? Se tem alguém para trabalhar por esse valor, ele vai colocar logicamente esse valor. Efetivamente, esse pensamento, é o caso do meu amigo, é o pensamento do empresário que visa exclusivamente o lucro. E é com base nesse pensamento que a questão da autonomia da vontade, ela reinou durante muito tempo. Com a intervenção da função social da função social do contrato, isso passou a ter outras cores. Não vai, o sistema não funciona desse jeito. A gente hoje, com a nossa perspectiva mais humanizada do direito, cabe para nós, operadores do direito, atuantes do direito, a gente passar a fiscalizar essa situação e a brigar para que o ser humano, as previsões voltadas para o ser humano sempre continuem para frente, não retroajam. Até porque o Brasil, ele não suporta isso. A gente não tem, como você falou no início, nem mesmo uma perspectiva cultural e nem mesmo uma perspectiva econômica. Mas por que eu estou falando isso? O que eu falei do mercado regulador. A medida provisória tira a obrigatoriedade do Estado, por exemplo, a manter mercados reguladores, manter estoques reguladores, por exemplo. Então, a ideia
que se parece nesse momento, salvo o melhor juízo, salvo uma análise mais acurada ao longo do tempo, a ideia é o que me parece, professor Rodolfo, e sendo muito sincero, tipo, jogar para os leões, né? Vamos jogar para os leões e ver aí como é que fica. A ideia de autonomia privada agora, se for seguir o ritmo em que se está estabelecendo, ela vai ser enfraquecida. E a querida função social do contrato, ela pode ser limitada por uma das perspectivas, que são as perspectivas mais graves existentes, que é a perspectiva econômica. Você é um cara, um músico, acredito eu que estou falando certo, mas se eu não estou enganado, existe uma música do Fagner que diz que o homem sem trabalho é um homem sem honra. Gonzaguinha, é que eu me lembrei da interpretação dele. O homem sem trabalho é um homem sem honra. Então, imagina um homem sem trabalho e sem uma proteção do Estado, e volto a dizer, ninguém aqui está insistindo na intervenção estatal, não é esse o foco, mas o Estado ele tem que servir, ao meu ver, como um freio. O Estado ele tem que liberar uma moldura de atuação e, além desta moldura, ele deve perceber quais são as ferramentas que as pessoas que estão atuando dentro daquela moldura estão usando. É verdade, então, assim, é uma situação que eu acho que os estudantes que estão aí predispostos a fazer a nossa pós, olha eu falando a nossa pós de direito contratual, eles podem ficar muito tranquilos que esse posicionamento será discutido e vamos tentar ativar aí uma palavra que você gosta muito, você usou muito comigo, o brainstorm de cada um deles. Fica Exatamente. Contigo. Essa ideia das tempestades mentais, no brainstorm, como uma base para uma visão que nunca se fez antes, porque a ideia de ruminar é próprio do pensamento científico. Nós vamos pensar, bater, trazer críticas, trazer a visão de um lado, visão de outro, justamente para abrir esses horizontes. Isso é fundamental nos estudos de pós-graduação. A pós-graduação não deve trazer necessariamente certezas, mas sim novas dúvidas, porque são novos campos da atuação acadêmica e profissional, né? E para quem atua com contratos no seu dia a dia, mais ainda, porque novas figuras contratuais vão acabar saindo daí. E é importante perceber também, sobre essa questão da MP 881, que na sua tramitação no Congresso Nacional, ela foi, isso parece um mau veso ou um mau uso que nós estamos vendo no campo da produção legislativa, ela teve aí inserida, digamos assim, enxertada uma mini reforma trabalhista. Perdão. Eu estou brincando que depois da reforma vai vir o puxadinho. E o puxadinho está vindo na MP 881. Salominho, enuncia aí o que é que você viu sobre o tema que eu comento de cá. Por exemplo, meu querido professor, uma coisa assim, que eu quero alertar aos nossos queridos alunos, é que a gente não quer ser aqui, longe disso, né, o cavaleiro do apocalipse, para trazer notícias ruins. Estamos aqui apenas suscitando e provocando. Uma coisa é você aderir a certos boatos, outra coisa é você analisar os termos jurídicos desse dispositivo legal com a isonomia e a preocupação para o futuro. Dentro desses boatos, meu querido professor, um deles que ocorre é quanto à quebra, o término da hora extra. Por quê? Porque existe um dispositivo que diz que não se pagará nada a mais, alguma coisa assim, para o funcionamento em horário prolongado. E aí eu quero te perguntar, vamos fazer aquela brincadeira, é fake news ou é verdade que a medida provisória ela pode encerrar o recebimento, por exemplo, de hora extra do trabalhador? Essa é uma questão interessante, porque nessa época de fake news nós já temos visto memes sobre isso justamente no campo da MP 881. E parece-me, Salominho, que na verdade é fake news mesmo. Por quê? Porque a lógica, partindo de uma diretriz, de uma regra de desburocratização, quer se dizer que não se deve pagar nenhum tipo de taxa,
nenhum tipo de autorização para poder funcionar em domingos e feriados ou algo do gênero. O que se deve imaginar é o seguinte: ali é na relação com o Estado, mas não na relação contratual com o empregado. Por quê? Porque nele, nessa perspectiva, ao exigir o trabalho em um dia destinado ao descanso, tem ele que fazer a remuneração correspondente. Por quê? Porque se trata, na verdade, de uma violação de um direito previsto na Constituição. Então essa é uma questão muito interessante. Mas eu não tenho a menor dúvida que nessa ideia de trombetas do apocalipse e nesse momento de tantos debates nos grupos de WhatsApp, né, em que as pessoas vivem num discurso de ódio de mortadelas e coxinhas, já numa nova rodada, bem pós-eleições, a gente precisa realmente tentar chamar as pessoas à razão, porque muitas dessas questões têm sido suscitadas na prática. E no nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual, essas questões vão ser debatidas, não somente a teoria geral dos contratos, mas até os contratos trabalhistas com aula específica, além do nosso curso já vitorioso, né, de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho. Mas, Salominho, que outro ponto você destaca aí? Um outro ponto que eu posso destacar aqui, que representa a multidisciplinariedade da MP, está, por exemplo, na intervenção que se estabelece na MP, dizendo que agora, nos contratos empresariais, a intervenção do Estado nessa relação contratual será mínima e excepcional. Significa dizer agora que uma decisão judicial para questionar, por exemplo, uma relação contratual, ela deve ser de menor amplitude possível na relação contratual, voltando-se àquela ideia de autonomia da vontade, que aí a gente deságua no nosso querido Pacta Sunt Servanda. Poxa, mas por que você está falando isso? Porque isso é contrato. Isso é contrato na sua origem. Por sua vez, isso pode ser, por exemplo, remetido para após, que é sucesso também, junto com a de direito contratual, junto com a de direito do trabalho, junto com a de direito de família, que é após o direito médico e também a imobiliária. Isso pode ser remetido também para após de direito médico. Quando a gente trabalha, por exemplo, com contratos de saúde, em que a empresa de saúde ela seja contratada por uma outra empresa, para que esta outra empresa forneça o plano de saúde aos seus funcionários. Uhum. Então veja que situação interessante, professor. Nós temos aqui um ponto de interseção em que a gente tem uma análise a partir da questão meramente contratual, tá? Uma outra questão a partir da análise do direito à saúde, vinculado lá no direito médico, e uma outra situação a partir de uma relação empregatícia. Aqui no exemplo que eu montei rapidamente aqui, seria uma empresa de plano de saúde fornecendo a uma outra empresa os serviços dela, e essa empresa repassa uma parte dos custos para o funcionalismo. Aí é que a gente tem duas situações. A intervenção do Estado aqui ela é mínima. Isso pode provocar situações desastrosas, como, por exemplo, a gente teve agora com os planos de saúde. Os planos de saúde individuais, eles são planos que tiveram aumento, acho que de 7% no último ano. Já os coletivos, que não são regulados pelo Estado, o individual o coletivo não, aumentou 20%. Será que a partir de agora isso vai ficar mais frouxo, vamos dizer assim, né? Porque o Estado ele pode intervir de uma forma menor. A gente tem um ponto de interseção aqui, um ponto nevrálgico, que alcança 3 pós-graduações que nós estamos trabalhando aqui. Mas, e essa é a lógica, essa é a lógica de uma semana multidisciplinar. Trazer temas que possam servir para diversos campos, mostrando que, na verdade, nós estudamos direito e as especializações. E, digamos assim, as especificações das especializações são, na verdade, cortes epistemológicos para um aprendizado mais verticalizado. Mas, Salominho, o tempo está acabando e, por isso, eu quero que você faça aí sua mensagem final para que a gente possa mandar também um abraço para todo mundo que está no ar. Pronto, meu querido. Infelizmente, quando o papo é bom, quando a prosa é boa, o tempo corre. Mas nós temos que cumprir
o nosso tempo, até porque senão o pessoal do SES nos corta do ar, né, querido Rodolfo? Mas que eles têm um cronograma a ser cumprido. Mas eu quero deixar aqui deixar de novo aqui o meu agradecimento pelo carinho de todos, pelo convite, e quero fazer um convite, olhando aqui diretamente na câmera para vocês que estão em dúvida ou que estão querendo uma pós-graduação, que venha para fazer a nossa pós-graduação de Direito Contratual. Esse rapaz, esse jovem senhor que se encontra do outro lado da tela, eu lhe digo, ele trata essa pós e as outras, a qual ele é coordenador também, com muito carinho. Ele escolhe os professores, desenha os temas e ele cobra muito da gente. Agora ele cobra como aquele pai que quer cobrar de você para tirar de você o melhor, e não como aquele carrasco que quer lhe esfolar, lhe explorar. E isso é o recheio que faz com que a pós de Direito do Contrato tenha a possibilidade de enfrentar temas móveis e não apenas aqueles temas clássicos. O professor Rodolfo, ele exige de nós, que somos professores da pós, uma atualização constante, que garante a você, aluno que está querendo entrar, uma abordagem sempre atualizada dos temas, e a liberdade que o professor Rodolfo nos dá garante também a exposição do lado crítico das matérias apresentadas. Então, deixo o meu convite e deixo o meu abraço para todos. E para você, minha amiga, para você, meu amigo, que está aí pensando em se matricular nos nossos cursos de pós-graduação online do SES, eu lhe convido a conhecer cada vez mais o nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual e também o nosso exitoso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho. Além de todos os outros cursos, muitos deles que estão participando dessa semana multidisciplinar, a pós em família, a pós em direito médico, a pós em direito processual civil. Para nós é muito importante que você conheça cada um dos cursos e que você venha a escolher, dentre das inúmeras opções, aquela que melhor atende, de preferência que seja a nossa. E estamos torcendo por isso e se Deus quiser, a gente se encontra já no nosso curso. Um grande abraço, a gente se encontra pela vida. E olha, não deixe de seguir nós, cada um dos professores, cada um dos coordenadores, nas redes sociais, no Instagram, no meu canal, no YouTube, o canal Pamplona. Veja o professor Salominho também no Instagram, porque para nós é sempre importante ter esse canal de comunicação. Nós gravamos as aulas para uma câmera, mas nós entramos na sua casa, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e cada vez mais queremos o seu sucesso. Será uma honra poder lhe outorgar o título de especialista pelo SES. Até a próxima!